E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Diogo Tradutor, onde eu traduzo termos matemáticos para eles ficarem mais simples. A ciência da matemática já é tão complicada e eu venho aqui tentar simplificar traduzindo alguns termos. E o termo de hoje é a fração. Muita gente fala fração e às vezes algumas pessoas não sabem o que é fração. Então hoje eu vim mostrar para vocês o que é fração, como representar e como usar, beleza? Bom, fração também é chamada de razão. Se vocês forem fazer provas, tem chance de usarem a nomenclatura razão, mas saiba que toda vez que estiver falando de fração ou razão, a gente vai estar falando de algo que está dividindo alguma coisa. Como assim? Aqui tem dois exemplos, 1 dividido por 2, ou 6 dividido por 3. Bom, eu tenho quase certeza que vocês já viram isso, mas não? E se não viram, tá aí, é quando a gente divide algo por alguma coisa. Mas não tem só essa forma de representar, a gente tem várias formas de representar. E aqui eu trouxe mais duas delas. Bom, aqui em cima o 1 barra 2, né? É um jeito de representar o 6 barra 3, onde a gente coloca o número em cima, barra o número de baixo, o número de cima vai estar sendo dividido pelo número de baixo, ou seja, aqui a gente está falando 1 dividido por 2, que vai dar 0,5, ou seja, é a metade de alguma coisa. E aqui 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 3, 3, então dá 2. E aqui embaixo também são espécies de fração, porque 0,5 é o resultado dessa fração aqui, ó, 1 meio dá 0,5. Então isso aqui se equivale. E a mesma coisa o 2, isso aqui se equivale. Só que não está representado da forma de fração. Como é que a gente poderia consertar isso? Colocando um barra 1 embaixo. Porque tudo dividido por 1 dá ele mesmo, né? Se você pegar um casaco e dividir para uma pessoa vai ter um casaco. Não tem como. Se eu tiver 10 casacos para uma pessoa, vai ser 10 casacos para uma pessoa. Então, toda vez que a gente dividir por 1, vai dar a mesma coisa. Logo, se a gente quisesse transformar em frações, era só colocar 0,5 dividido por 1 e 2 dividido por 1. Mas enfim, isso são outras formas de representar a fração. A mais utilizada é essa daqui, 1 barra 2. E aqui a gente usa também, mas quando cai isso aqui, às vezes a gente tem que transformar para cá e às vezes a gente tem que transformar isso aqui para cá. Vamos deixar mais pra frente que eu vou mostrar pra vocês. Bom, uso. Em que momentos do nosso cotidiano a gente usa a fração? E cara, são vários, né? Na hora que a gente vai cozinhar, meia colher de chá, meia dúzia. Isso aí são termos de fração. Meia significa metade, que significa 1 meio, que significa 1 dividido por 2, que significa 0,5. Tudo isso se equivale. Tudo isso tem o mesmo significado. É a mesma coisa que eu falar o, olá, e aí, tá ligado? Se equivale, entendeu? Mas bom, vou dar alguns exemplos práticos aqui. Um ônibus, por exemplo. Vamos dizer que um ônibus tenha 12 assentos. É um ônibus pequeno, um micro-ônibus. E 4 desses assentos estão ocupados. Pô, Diogo, quantos assentos estão livres? 8. Por quê? São 12 assentos e 4 estão ocupados. Quer dizer que 12 menos 4 vai dar os 8 assentos livres. Logo, a gente tem 8 assentos livres ou 8 barra 12 assentos livres. A pizza é a mesma coisa. A gente tem o seguinte: a gente tem 12 fatias de pizza para 4 pessoas. Como eu vou saber quantas fatias de pizza cada um vai ter que comer? É simples. Temos 12 fatias para 4 pessoas, coloca 12 dividido por 4. E aí, se a gente fizer 12 dividido por 4, 4, 8, 12. 3 vezes o 4, ou seja, 3 fatias para cada pessoa. Isso é uma forma de usar fração, a gente usa e nem percebe. Outra forma aqui que ninguém percebe é durante o dia. A gente olha no relógio e fala, pô, chegou meio-dia, tô com fome. Cara, o que é meio-dia? É 1 meio do dia, ou seja, metade do dia. É a hora 12 de 24, porque o dia tem 24 horas, né? Então 12 sobre 24 é a mesma coisa que falar meio-dia, ou falar 1 meio de dia, ou 0,5 de dia. Enfim, todas essas coisas se equivalem. Eu quero que vocês entendam isso. É a mesma coisa que eu falar oi, e aí, olá. São várias formas de falar a mesma coisa. E bom, aqui eu trouxe uma questão do Enem para mostrar como cai em prova essa parte de razão e fração. E a questão dizia o seguinte: diga a fração de assentos ocupados sobre o total de assentos. Diga a razão, né? E bom, a gente tinha que dar no formato de fração. E bom, é só contar os assentos ocupados, que são os mais escuros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente tem 16 assentos ocupados e ao todo nós temos 42 assentos. Logo, era só representar dessa forma, 16 barra 42. E essa era a resposta da questão. Então era uma questão relativamente fácil, era só contar e botar na forma de fração. Muito simples, muito de boa. E aqui eu separei um exemplo de concurso, que é um pouquinho mais complicado. Ganymedes, a maior lua de Júpiter e a maior do sistema solar,
possui o diâmetro aproximado de 5.300 km. A Lua da Terra possui diâmetro aproximado de 3.500 km. A razão entre os diâmetros da Lua e de Ganimedes, nessa ordem, é aproximadamente igual a... Bom, vamos focar na última frase só. A razão entre os diâmetros da Lua e de Ganimedes. Ou seja, a razão é a fração dos diâmetros de quem? Da Lua e de Ganimedes, nessa ordem. Lua em cima, Ganimedes embaixo. Então a gente pode montar assim. Bom, a gente vai agora transformar isso em números, né? A gente vai matematicar isso. E a gente vai botar 3.500 e 5.300, porque são os diâmetros de cada um, respectivamente. E olha só, 3.500 dividido por 5.300, se vocês olharem bem, é a mesma coisa que falar 35 dividido por 53. Por quê? Esse zero com esse zero a gente pode cortar, e esse zero com esse zero a gente pode cortar. Então, tudo que eu estou falando aqui tem o mesmo significado. Oi, olá e aí. E agora a gente vai para o resultado final, que seria 0,66. Se a gente dividir 35 por 53, vai dar esse resultado. E isso tudo aqui é a mesma coisa, só são formas diferentes de representar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco a ideia de fração e razão e de representação. Muitas pessoas não entendem o que é igual ao quê, o que tem o mesmo nome, o que tem o mesmo significado. Espero que vocês tenham entendido aí que fração e razão têm o mesmo significado e há várias formas de representar uma coisa. E elas geralmente se equivalem, né? Não é porque a gente muda a linguagem que significa outra coisa. Por exemplo, Lua sobre Ganimedes é a mesma coisa que 0,66, só muda a linguagem. E a gente tem que se atentar sempre à linguagem que a prova pede. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo Diogo Tradutor.